Começa agora o Desafio Podcast, o programa de entrevistas do Desafio Jovem de Três Coroas. Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, queridos espectadores, estamos aí no Desafio Podcast, que Deus abençoe você e a sua vida. Estamos aí no nosso segundo episódio do Desafio Podcast, o podcast do Desafio Jovem de Três Coroas, sempre trazendo conteúdo edificante que vai abençoar a sua vida, que vai ampliar o seu conhecimento, trazendo luz e verdade para as coisas que acontecem no dia a dia, trazendo histórias que mudam a nossa história. Que bênção estar com você em mais esta oportunidade. Estamos aí no segundo podcast do nosso ano de 2026 e é uma alegria ter você em nossa companhia. Aproveita agora, pega o link desta nossa live, do nosso podcast e coloque nos grupos da família, grupos da igreja, grupo do seu trabalho, porque o conteúdo de hoje vai trazer muita edificação, esclarecimento, tanto para você como também para quem estiver à sua volta. O Desafio Jovem de Três Coroas é uma comunidade terapêutica, uma instituição cristã que foi fundada em 89 e que há 36, quase 37 anos já está trabalhando em prol da vida e da família, ajudando homens e mulheres a terem uma nova vida em Cristo Jesus, vencendo os vícios, as drogas, o álcool, o crack, cocaína, maconha, qualquer tipo de vício. O Desafio Jovem é uma comunidade que tem recebido homens e mulheres em busca de uma nova vida, ajudando famílias, ajudando pessoas a terem um novo horizonte, um novo pensamento, um novo coração em Cristo Jesus. E nós louvamos a Deus por ter a sua presença aqui com a gente. Você estar conosco é sempre uma alegria. Se inscreva no nosso canal, se inscreva nas nossas redes sociais, siga-nos nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook, em Desafio Jovem TC. Também o nosso canal no YouTube oficial é Desafio Jovem TC de Três Coroas. O Desafio Jovem mundialmente, ele iniciou lá no ano de 58 com o pastor David Wilkerson. O pastor David Wilkerson sentiu um forte chamado de Deus para ajudar homens e mulheres a terem uma nova vida. Começou a ajudar dependentes químicos nas ruas dos Estados Unidos, e quando ele percebeu a necessidade de ter uma casa, um espaço para que essas pessoas tivessem uma nova vida, ele decidiu dar um nome. Inicialmente chamou-se Evangelismo Jovem e que depois foi mudado para Desafio Jovem. E a ideia era bem essa: desafiar as pessoas a uma nova vida, desafiar o adolescente, o jovem a ter uma nova vida em Cristo Jesus. Ali começou o Ministério Desafio Jovem, que se propagou para todos os Estados Unidos, foi para a Europa, foi para a América Latina, um dia chegou ao Brasil em 72 e aqui em Três Coroas em 89. Então, é uma alegria para nós fazer parte deste grande ministério que hoje está presente em mais de 140 países, um dos maiores ministérios de recuperação e de transformação de vidas. Então você está aí em nosso podcast, em nosso canal, em nosso programa. E o convidado de hoje é o Erison Lindoso. O Erison, que é uma grande referência nacional no que diz respeito à prevenção, ao tratamento, ao acolhimento de dependentes químicos e suas famílias. O Erison, que é atualmente o dirigente da REMAD e também é fundador da Rede Maranhense de Assuntos sobre Álcool e Outras Drogas. Ele que também é presidente do Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas do Estado do Maranhão e que também é membro e presidente do COPEM, Conselho de Presidentes dos Conselhos Estaduais, e que atualmente também tem cadeira no Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, o CONAD. Então estamos com uma grande autoridade que veio do Maranhão para estar conosco aqui no Sul, e a gente aproveitou o Erison para estar aqui conosco no nosso Desafio Podcast. Tudo bem, Erison? Tudo bem, é uma maravilha, que bom estar aqui nesse podcast maravilhoso. Rodrigo, para mim é uma satisfação muito grande estar passando as férias com a minha família, com a Wena e a Júlia,
aqui em Três Coroas. E com vocês nesse momento aqui no podcast, eu espero que a gente possa estar batendo um papo muito, muito valoroso, né? Ardendo em chamas espirituais de Cristo Jesus. Vamos para frente. Vamos lá, né? A gente que se conheceu, né, Erison, nos conselhos, porque a época em que você estava presidente do conselho, já estava no COPEM, eu também estava na época presidente do nosso Conselho Estadual de Política sobre Drogas aqui do Rio Grande do Sul, e naquele momento criamos uma ligação, criamos um elo, esse elo foi cada vez se aproximando mais. Eu tive a grata satisfação de ter sido indicado e premiado para o Prêmio REMAD 2025, que para mim me honrou muito, foi uma honra para mim, Erison, e que esse laço cada vez vem se apertando cada vez mais, tomara que não nos enforque, mas vem nos apertando cada vez mais esse laço de amizade, de carinho, e de valorização do trabalho um do outro. Nós que estamos em lados tão distantes a nível de Brasil, geograficamente, estamos tão alinhados, né, no que diz respeito ao nosso segmento da política pública sobre drogas, da política sobre drogas como um todo, e eu entendo que nós, como servos de Deus, você que é cristão, né, membro da sua igreja Assembleia de Deus lá do Maranhão, e eu aqui do Rio Grande do Sul, temos, por que não dizer assim, este senso de responsabilidade de fazer algo para o Senhor, né? E que possa trazer diferença também para a sociedade como um todo, né? Nós somos o sal fora do saleiro. Eu acho que isso é fundamental que a gente pontue isso, né? O sal no saleiro não faz sentido algum. O sal, ele vai fazer sentido quando ele estiver fora do saleiro, né? Isso. Então é ser crente, é ser cristão, é ser servo de Deus fora do contexto ou das quatro paredes de uma igreja ou de uma denominação cristã. Então muito bom te ter com a gente, querido Erison. E eu gostaria, já para a gente começar, né, te perguntando como é que foi esse envolvimento aí, como é que surgiu esse envolvimento com a política sobre drogas a ponto de tu ser hoje membro do CONAD, Conselho Nacional. Então, Rodrigo, tudo começa dentro de uma comunidade terapêutica, né? Eu sempre fui um menino bastante inquieto, né? Talvez essa curiosidade atrelada aos fatores familiares tenha criado esse ser chamado Erison, que sempre esteve inquieto diante das situações, né? Então, sempre fui bastante falador. Mamãe dizia isso, que eu ia de ônibus para a escola e eu conversava com todo mundo, perguntava por que a nuvem era branca, por que o céu era azul, para pessoas que estavam sentadas ao lado dela, e eu não parava, era bastante buliçoso. E já dentro da comunidade terapêutica eu percebia que algumas coisas poderiam melhorar, outras não deveriam nem existir. Pra você ter uma ideia, nos meus primeiros tratamentos eu via pessoas amarradas. Uau! E o julgamento que se dava ali naquele momento é porque aquela pessoa ou estava mal criada, né? Estava ali fazendo mau uso do espaço que ela estava ali, ou era diabo. Uhum. Era o diabo. Então ela precisava ser amarrada, Sim. contida. Um atendimento com um posicionamento moral, especificamente muito moral, né? Muito moral, e que eles também entendiam que era espiritual, né? Porque se era diabo, a forma de... Não, o diabo não era expulso, então amarrava, né? Então eu vivi isso, eu participei disso, eu sei o sofrimento que é para muitas pessoas, como eu sofri isso na pele, né? Sendo contido, sendo envergonhado, sendo violentado moralmente em espaços que se diziam casas de recuperação. Mas, ao invés de eu seguir pelo caminho de atacar essas entidades, essas unidades, Deus me levou a conhecer espaços muito bons, com um sistema de acolhimento, de tratamento para além do profissional e espiritual. E essa carga espiritual e profissional foi suficiente para me tratar e me dar anticorpos espirituais
para estar hoje fazendo o que estou, aonde estou e lidando com as intempéries geopolíticas que nós estamos envolvidos no Brasil e no mundo, né? Porque essa coisa, ela é internacional. Ela vem inclusive de fora, principalmente da América Latina. Entendimentos aí da Bolívia, da Colômbia, né? Contra nós aqui. Sim. Edson, vamos falar um pouquinho do Maranhão, da aldeia lá onde você está, né? Como é o trabalho da Rede Maranhense e como é o trabalho do Conselho Nacional, no Conselho Estadual do Maranhão, como é a política pública lá? Então, hoje a Rede Maranhense de Diálogo sobre Drogas, ela se destina principalmente a lidar com as políticas públicas, né? Visitando municípios, conversando com gestores municipais, propondo-lhes a criação dos conselhos municipais, das políticas públicas sobre drogas nos municípios, fazendo uma apresentação sistemática e qualitativa da importância de existirem conselhos de política de drogas em seus municípios, bem como departamentos de políticas sobre drogas e no executivo e conselhos escolares. No Maranhão nós temos os conselhos escolares de política de drogas funcionando por meio da Secretaria de Estado de Educação. E hoje a REMAD ela está intrinsecamente ligada a esse tipo de atuação em políticas públicas. Estamos em fase de finalização do prédio que queremos dar início ao projeto de acolhimento de familiares e de pessoas que já passaram pelo tratamento em comunidades terapêuticas, e nós vamos fazer o pós-tratamento nesse espaço. Então esse acolhimento ele é dioturno, manhã e tarde, vão passar o dia com a gente, vai ter pilates, salas de informática, de podcast, de aulas, de capelania, né? Atendimentos atendimentos psicossociais e alimentação. Né? É um centro de convivência. É um centro de convivência e de reinserção social. Reinserção, para que a pessoa, quando saia da comunidade ou de um tratamento, que pode ser também de outro espectro, né? Pode ser até mesmo de um CAPS, de algum outro serviço que a pessoa está ali saindo, um egresso, possa estar participando das atividades ali naquele espaço e ser uma espécie de um fator de proteção, né? Isso, pessoas em situação de rua também. Possa estar ali sendo acolhida, cuidada, né? Isso. Que é uma grande demanda, né, que nós temos, porque as pessoas geralmente passam pelo tratamento, por um acolhimento, e depois quando saem, muitas delas não aderem a alguns grupos ou mesmo atendimentos do CAPS, e elas ficam ali naquele limbo, né? E elas precisam ser cuidadas, precisam ser acolhidas, seja no ambiente de uma igreja, no ambiente de um grupo de apoio, seja no centro de convivência, recebendo os cuidados necessários do tratamento, pós-tratamento. E nesse processo a gente entende que a família, a mãe, a esposa, a filha, o filho, o marido, eles são os mais, ou melhor, os menos assistidos e precisam de atenção. Então, enquanto a pessoa está ali em tratamento numa comunidade terapêutica ou num CAPS, nós estamos acolhendo esses familiares para que eles possam também ter acesso à melhoria na qualidade de vida, aquilo que foi retirado deles durante essa vida de uso, de abuso de substâncias, né? Durante esse período de transtorno. Isso é muito importante, muito importante. Já o Conselho Estadual... Isso, eu ia te perguntar sobre o Conselho. Como é que... Já o Conselho Estadual, nós estamos agora na avaliação do plano, no período de avaliação do plano estadual, um decreto de 2021, e ele está agora sendo avaliado para que nós possamos fazer readequações ou adequações ao plano. No governo passado, por exemplo, existiam determinadas secretarias que agora não existem mais e tem outros nomes, então nós estamos fazendo essa adequação. No manejo também, nós temos a proposta para encaminhar ao governador da criação de um departamento
para comunidades terapêuticas e de um espaço no executivo para a política de drogas. Algo que já existe aqui no Rio Grande do Sul, que existe em outros estados brasileiros e que no Maranhão ainda não há. Que entendemos que será um grande avanço para a política de drogas no Nordeste. A fim de trazer esclarecimento também para os nossos ouvintes e espectadores, né, que não sabem, nós temos muitos leigos aí, né, o que é um conselho e qual é o seu objetivo, porque às vezes as pessoas não sabem o que é um conselho municipal, não sabem o que é o conselho estadual e muito menos o nacional. Então, Herisson, tu consegue nos dar um panorama o que é e para que serve um conselho? Um conselho de políticas públicas, um conselho de direito, de controle social, ele é uma instância paragovernamental, ou seja, ela tem pares, partícipes não só do poder público, mas da sociedade civil, e ela foi iniciada durante a Constituição de 1988. E ela estabelece ali, portanto, normas para que políticas públicas funcionem adequadamente num regime dos estados brasileiros e também nos municípios e no governo federal. Então, os conselhos, eles determinam, eles avaliam, eles orientam, eles observam, eles norteiam as políticas públicas, seja de assistência, de educação, de direitos humanos, de saúde, né? Então, o conselheiro, ele tem esse papel de um avalizador, de um orientador, de um norteador, né, que faz com que as diretrizes de uma política pública sejam efetivamente executadas pelo Estado e continuamente avaliadas. Elas precisam de avaliação contínua. E a gente está falando de dinheiro, de erário. A gente está falando de políticas que precisam ser condicionadas para funcionar. Tem serviços públicos. Exemplo, no SUS você tem hospital, você tem unidade básica, CAPES, né, maternidade. Então tudo isso precisa chegar o dinheiro, ser avaliado se está funcionando, se o dinheiro está chegando na ponta. E quem faz isso é o controle social. Faz onde? No Conselho de Saúde. E essa é uma informação que ela é pouco divulgada e muitas pessoas não querem que haja essa divulgação do poder de um conselho, né? Seja ele no município, no estado ou nacionalmente. E um detalhe, Rodrigo. Porque ele faz exatamente isso, ele dá a oportunidade de que as pessoas comuns, pessoas que não têm um viés político, pessoas que não estão ligadas a partidos políticos, possam opinar nas políticas públicas e terem voz, né? Então, é um espaço muito importante de ser ocupado, inclusive, pelas pessoas de bem, pelas pessoas que querem ver, né, melhorias dentro do seu município, dentro do seu estado, né? Então, é uma informação muito rica e muito importante que a gente está trazendo, né? E um detalhe importante, esses conselhos de direito, esses conselhos de controle social, eles não são remunerados. Nenhum conselheiro é remunerado. O que ele tem de direito, no caso de uma viagem, uma atividade fora do seu município, uma capacitação em outro estado, ele tem direito a diárias e direito a passagens aéreas. Eu não diria nem ressarcimento, porque é para que o Estado pague antes do conselheiro viajar. Então, ele tem os direitos às diárias e às passagens aéreas, ou passagens terrestres. Isso. Então, o que nós precisamos compreender, e aí uma fala importante do Rodrigo, que o Rodrigo traz aqui à baila neste momento, é que, veja o que ele disse, é um espaço onde pessoas comuns, que não têm partido, né, que mas infelizmente hoje o que podemos dizer é que nós temos conselhos que estão manipulados e confeccionados por grupos políticos e por partidos políticos e por ideologias
que perniciosamente estão destruindo políticas públicas em nosso Brasil. Não existe espaço vazio, né? Não existe casa vazia. Isso. Quando nós nos omitimos da nossa posição como cidadão, como sujeito de direitos, outras pessoas, nem sempre tão bem intencionadas, vão estar ali com outros objetivos, às vezes até objetivos escusos aos que devidamente deveriam estar, né? Pessoas com interesses pessoais, às vezes, interesses por uma ideologia, né? Então, a gente estimula sempre, em nossas reuniões, em nossas palestras, nos cursos que a gente ministra, da importância da participação social nos conselhos, seja no município, e aí nós temos vários conselhos, não é somente falar sobre conselho de drogas, nós temos aí conselho de direitos da criança e do adolescente, conselho de saúde, conselho de assistência social, conselho de educação, conselho da juventude, conselho de turismo, conselho do idoso, conselhos até de igualdade racial, existem alguns conselhos. Então, existem muitos conselhos que são criados e esses conselhos auxiliam e trabalham no sentido de deliberar recursos, né, para onde o executivo está deliberando recursos, seja criticando ou apoiando, seja sugerindo, porque ele é deliberativo, ele é fiscalizatório, ele é normativo. Um conselho, ele pode, por exemplo, né, a fazer uma evocação, por exemplo, do próprio Ministério Público para que atue em determinada área, seja no executivo, né, ou até mesmo a nível de legislação. Então, vejam a importância. E o Erison, eu mesmo já estive à frente, nesse momento não estou, mas já estive à frente, o Erison está lá à frente do Conselho Estadual. Desde quando tu estás à frente do Conselho Estadual, Erison? Nós vamos completar agora um ciclo de recondução de 2 anos, né? Nós vamos completar 4 anos. 4 anos. Foram 4 anos do poder público à frente e agora foram 4 anos, estaremos completando em 2026, 4 anos da sociedade civil. Em que tu estás como presidente do conselho. Isso. E no conselho tu estás há quanto tempo? Ele foi fundado em 2016. Eu estou desde 2016. Porque eu fiz parte do grupo de trabalho chamado pelo governador do estado para a recriação do Conselho Estadual. Então eu estou desde o período de reestruturação. No Maranhão tiveram alguns problemas, foram criados 2 conselhos estaduais de droga, um na saúde e outro na segurança. Então foi um imbróglio muito antipático você ter encarado essa problemática, mas que no momento foi muito bem transacionado. Nós conseguimos, por lei, criando a Lei 10.492 de 2016, que é a nova lei do Conselho do Fundo Estadual, para trás foi revogado. Então ali resolveu esse problema, ele ficou na saúde, ancorado na saúde. Sim. E agora já há algum tempo estás no CONAD, Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, e que inclusive está revisando e de certa forma, ordenando o PLANAD, que é o Plano Nacional, né? Fala um pouquinho sobre o CONAD e o que o CONAD está pensando hoje acerca da política de drogas no Brasil. Porque, e aí cabe fazer esse parênteses, né? O Brasil, ele tem hoje como uma das grandes problemáticas a situação da dependência química, né? Para muitos municípios e muitos estados são prioridades. E como é que está a nível nacional aquilo que a gente entende como prioridade? Então, o novo CONAD ele foi restabelecido por meio do decreto 11.480 de 2023, e ele estabelece as diretrizes para funcionamento do conselho, que vai constituir, então, aqueles que irão pretensamente tratar das leis da política de drogas no Brasil. Então, acompanhando, orientando o cumprimento dos recursos do Fundo Nacional, né? Outras das prioridades também, avaliar as ações, né, da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas e das ações do governo na política sobre drogas. E então o CONAD ele foi remodelado, ele foi restaurado por meio desse decreto. No decreto também estabelece
os membros deste Conselho Nacional. E neste conselho nós temos então um assento pertencente aos conselhos estaduais, que formam a Comissão Interfederativa, Comissão Permanente Interfederativa formada pelos conselhos estaduais e distrital de política de drogas. Eu então estou membro do Conselho Nacional por conta deste assento, desta comissão que integra o colegiado de presidentes de conselhos nacionais, que você já foi presidente. Na primeira gestão deste conselho, você estava lá como presidente, e eu obtive o seu voto para estar como membro do Fizemos o lobby para o Erison presidente. Isso. E agora, no final deste ano, nós tivemos uma nova eleição e eu fui reconduzido novamente, mais 2 anos, como representante, conselheiro nacional representante dos conselhos estaduais. E então os conselhos estaduais, eles têm uma vaga só dentro do CONAD. Há anos atrás, eu me lembro que tinha até ator global, tinha figurões, né, dentro desse Conselho Nacional, que não entendiam nada de política sobre drogas, tinham às vezes até algumas ideias um tanto absurdas com relação a tratamento, acolhimento, legislação, prevenção, repressão. Como é que está hoje? Quem é que está hoje dentro desses conselhos, desse Conselho Nacional? E o que a gente pode, como cidadão, como eu disse, como cidadão comum, como réis mortais aqui na ponta, como se diz, o que a gente pode esperar desse conselho, meu amigo? Então, hoje a composição do conselho ela é assim. São 15 representantes do poder público, 10 representantes da sociedade civil, 1 representante dos conselhos estaduais e 5 representantes de conselhos profissionais, que são conselho de assistência, conselho de psicologia, OAB, medicina, medicina, provavelmente, né, que eles estão lá. Então, hoje esses conselhos eles estão dentro do Conselho Maior, do Conselho de Drogas. E o que a gente tem hoje? Infelizmente, nós temos os representantes do poder público para aqueles que não estão nem na assistência, nem na saúde, e nos direitos humanos, nesses ministérios, o restante eles são muito omissos, eles são muito calados, né? Eles não participam efetivamente das discussões e proposições. E por quê? Talvez porque eu acredito que não sejam, quem sabe, os melhores indexados dentro da política, né, da política de drogas ali naquele momento, mas são presentes, os conselheiros são presentes, os conselheiros estão ativos ali, mas infelizmente talvez eles não tenham tanto preparo de um entendimento da política de drogas ali. Nós temos a representante da Anvisa, sim, bastante ativa, a Anvisa, mas os demais, como a defesa, o Ministério da Defesa, por exemplo, não se vê a participação, né, deles, e nós precisaríamos porque um pouco mais. Porque às vezes não tem aquela propriedade no tema, né? Exato, fica aquela coisa é uma indicação do Ministério. Eu já vi isso acontecer, tá, Erison? Quem vai ser o representante nosso no conselho tal? O cara da última mesa lá. Nós não temos nem demais, nós tem tempo para participar. Vai aquele cara lá da última mesa, vai ser o representante nosso. E ele não entende, não conhece, não foi capacitado, não há um processo, às vezes nem da própria pessoa de ter esse conhecimento. E ele está lá, às vezes, como apenas figura decorativa, né? E isso é muito ruim. E por isso a importância da participação, né, da sociedade civil interessada, né, fazendo a diferença e procurando estar ali para participar ativamente, não participar de forma passiva, né, mas participar ativamente como membro de conselhos. O Conselho Nacional, ele é aberto para participação social de pessoas que não estão vinculadas às instituições? Como é que é? Então, já na sociedade civil, que são 10 vagas, há uma eleição, assim como foi comigo, né? Eu fui eleito pelos conselhos estaduais. Existem 10 vagas para
organizações da sociedade civil, com ou sem CNPJ, e que tem atuação regional. Não precisa ter CNPJ. Não precisa ser uma entidade legalmente constituída. Não, ela pode ser um coletivo, ela pode ser um movimento, um fórum, que não necessariamente estes termos, essas organizações, não necessariamente precisam afirmar ter CNPJ, mas ter um mínimo de organicidade e de comprovação de atuação na política pública. Então nós tivemos agora a eleição e falando primeiro respondendo a tua pergunta, a sociedade civil ela precisa ser ouvida. Vou dizer um caso que nós recebemos por e-mail. Um cidadão, por nome M, mandou um e-mail para o Conselho Nacional relatando um problema de uso de ayahuasca por adolescentes. E esse e-mail foi encaminhado a todos os conselheiros, e os conselheiros entenderam que ali não era o momento, o ambiente, o Conselho Nacional não era o melhor ambiente para se tratar daquela questão em especial. E foi encaminhado, então, o caso dele para o Ministério da Saúde. Entendeu? Porque poderia ser, inclusive, um caso de polícia em seguida, né? Então, nós fizemos o encaminhamento para ele. Então, a sociedade precisa participar. Ela precisa saber o que está acontecendo. Levar as demandas, né? Tanto que foi a questão do Planad, né? Que a gente vai falar já sobre esse assunto. Então, esse ano de 2025 foi um ano emblemático para as comunidades terapêuticas, para a Confenact e outras federações, né? Porque a gente precisou que a sociedade civil interagisse e soubesse o que estava acontecendo, como é um dos motivos dessa live aqui. Exatamente, desse podcast. Trazer conhecimento, trazer esclarecimento, né? E já falando sobre o Planad, né, que é o Plano Nacional de Política sobre Álcool e Outras Drogas, que está dentro, né, do guarda-chuva do CONAD, né, do Conselho Nacional, e que é um documento muito importante, porque ele é o plano, afinal, ele é aquele que leva as diretrizes daquilo que se pretende fazer no executivo, no legislativo, enfim, e foi feito todo um processo de discussão, e tu, Erison, foi um cara, assim, com uma atuação heróica, eu vou dizer assim, né, heróica, estou dizendo aqui na tua frente, mas a gente fala também muito nos nossos grupos, assim, tu foi o herói, né, nessa área, porque em todas as regiões do Brasil, você teve uma atuação muito importante nesse processo de articulação e de mobilização do segmento da sociedade civil organizada com o nosso viés, que é o viés da qualidade de vida, da saúde, de uma vida sem drogas, de uma vida onde se faça um tratamento de verdade e não se passe pano em cima de um problema, que é o problema da dependência, né? Então, fala para nós aí como é que foi esse grande desafio a nível Brasil. Então, Rodrigo, eu primeiro quero agradecer ao Senhor Jesus e a Ele dar a honra e a glória, porque eu já não vivia, e se não vivo, é Cristo que vive em mim, e é por Ele e para Ele que eu sirvo aos meus irmãos. E sem vocês, eu não teria tido também a coragem, né? E esse espectro para encaminhar essas diligências que foram construídas. Então, em setembro de 2024, nós tivemos uma reunião do Conselho Nacional para estabelecer as diretrizes desse plano. E eu propus, na época, que a espiritualidade fosse um princípio da política de drogas. E o Dr. Sâmio Falcão, que aí sim, como eu falei ainda agora, no Conselho Nacional alguns ministérios são ativos, outros não. Citei assistência social, e na assistência social, no Ministério do Desenvolvimento Social, nós temos o Dr. Sâmio Falcão, uma figura de bastante importância hoje na política de drogas, porque ele é o diretor do departamento de entidades atuantes em álcool e drogas. E ele levou a proposta de inserir o acolhimento e a reinserção social, grupos de mútua ajuda, como parte dos eixos da política de drogas. As duas propostas foram negadas por votação. Uau!
saindo de alguém que atua dentro da área, que está dentro do governo e foi rejeitado. E de alguém da sociedade civil que lida diariamente com esses pressupostos da espiritualidade, considerando inclusive orientações internacionais da política de drogas, tratando com a liberdade de expressão das pessoas por meio da espiritualidade. Eu não estava ali defendendo o evangélico, o espírita, o católico, ou de matriz africana, não. Eu estava defendendo o direito da espiritualidade, enquanto um conjunto de fatores que elevam a autoestima e que dão ao ser um novo reencaminhamento para um conceito de vida. Eu sou evangélico, eu sou membro da Assembleia de Deus, e eu não abro meio milímetro de vaga para qualquer outro tipo de termo na minha espiritualidade. Mas o meu próximo, que vem até mim com a espiritualidade dele, eu devo minimamente respeitar. E foi nesse âmbito de defesa e de explanação aos demais conselheiros que eu recebi um não. E que me chocou bastante. Tivemos em nosso favor a Senad, que votou, e o Ministério da Defesa. E o Dr. Sâmio. 4 votos. Eu, Ministério da Defesa, Direitos Humanos e Senad. Esses foram os 4 votos para a espiritualidade e os mesmos 4 votos para o acolhimento e o grupos de muita ajuda. Não recebendo esse positivo, foi a luta nas consultas. Em 2025, no mês de fevereiro, no dia 13 de fevereiro de 2025, sai a resolução estabelecendo as escutas nacionais para o estabelecimento de um novo plano nacional. Não pode ser um novo plano, porque esse plano ele vigora até 2027. Ele é uma avaliação do plano. Mas ainda assim, o que é um viés ideológico, eles tentam totalmente destruir o plano vigente. Então, com isso em mãos, e a ata do CONAD, é que eu chamo para arrazoamento a Confederação Nacional de Comunidades Terapêuticas, através do vice-presidente do Conselho Estadual do Piauí e presidente da Confederação Nacional de Comunidades Terapêuticas, Célio Luiz Barbosa, a Roseli, presidente da Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, FEBRACT, a Denise, presidente das Pastorais da Sobriedade, o presidente do Desafio Jovem, do Desafio Jovem não, o presidente eu esqueci o nome dele, Jesus, mas eu chamo determinadas instituições nacionais, né, como a Cristolândia Batista, né, e chamo para uma conversa e faço oficialmente a denúncia. Eu denuncio a falta de respeito e colaboração do Conselho Nacional. Inclusive, teve uma conselheira que disse que se eu estivesse tão incomodado com o Conselho, eu não deveria estar lá. Muito pelo contrário. Eu tenho que estar ou a favor ou contra atitudes e comportamentos, ao aplaudir ou denunciar. Oposição existe para isso. Né? Exatamente. Então, com isso, nós elaboramos um plano de ação e constituímos, todas essas organizações constituíram juntas o movimento Acolhe Brasil, que se preparou para, primeiro, fazer as ações. Eu não sei se você puder colocar no Instagram, né? Se puder colocar no Instagram as cenas que nós fizemos do Acolhe Brasil Pará, de diálogos por online. Nós tivemos uma reunião só do Desafio Jovem do Brasil, para apresentar
o passo a passo do Planad, das consultas públicas, que a primeira era a consulta virtual. Nós tínhamos que inserir ali e inserimos com grande vitória, né? O quadro, se você abrir, eu vou mandar para você o relatório das consultas públicas do CONAD, a grande vitória nossa dos eixos. Porque teve as consultas regionais. Quantas regionais tiveram, Emerson? Foram 6 regionais. Presenciais. Presenciais, né? Porque a última foi em Brasília. Começou no Nordeste ou Norte? Começou no Norte. Norte. Depois foi Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste, Sul e aí Brasília. E a última no Distrito E a última, que você estava lá alguns dias antes. Sim, alguns dias antes você estava lá, né? Na Senad. Na Senad você estava lá, a gente se encontrou. Aí eu vim para cá, para Brasília, você ficou no curso lá na Senad. Eu vim para cá, para Rio Grande do Sul, né? Com o Ederson, o presidente Ederson, e o pastor Roque Serpa, estávamos por aqui. Mas estava aqui também no Sul, e isso é uma coisa que a gente precisa dizer. Eu estive em todas as consultas públicas, ou com recurso do CONAD, quando eu poderia ter, ou com recurso próprio, ou da FENACT. Então, nós conseguimos fazer com que o conselheiro Edson, estivesse em todas as mobilizações e ali eu pudesse estar contando a verdade, principalmente para acolhidos de comunidades terapêuticas. Porque está aí um caso e um fato importantíssimo. Há quem diga que nós manipulamos acolhidos de comunidades terapêuticas. Não, eu digo, tá olhando para aqui para a câmera? Eu digo, é mentira. Muito pelo contrário, eu fui ex-acolhido de comunidade terapêutica. Exatamente. E eu posso dizer que os meus diretores, eles me colocavam bem a par daquilo que eles estavam fazendo, do que estava acontecendo no Brasil e dos meus direitos e deveres. Até porque a gente não hipnotiza ninguém, né? As pessoas estão ali esclarecidas, as pessoas estão ali porque querem. E nem usamos psicodélicos. Exatamente. E quando aconteceu o Planad aqui no Sul, eu me lembro que nós fizemos no Desafio Jovem de Três Coroas uma mobilização e nós levamos quase 50 pessoas e nenhuma delas era acolhido de comunidade. Eram ex-acolhidos, eram familiares, eram pessoas vinculadas a grupos de apoio que estavam conosco, trabalhando, atuando. Então, assim, levar acolhido é uma coisa, levar aqueles que já venceram, já estão fora, já estão recuperados, já estão ressocializados, já estão com suas famílias, né? É a evidência, é a verdadeira evidência está lá, né? Isso. Então, foi um período, eu acredito, de triunfo por parte do nosso segmento. Tu teve esse papel conciliatório, inclusive em alguns estados, porque nesse andamento de conselhos, de atividade, de federações, às vezes surgem algumas farpas e tu veio fazendo esse amálgama entre muitas pessoas, às vezes, e fazendo com que todo mundo convergisse para um objetivo único. Foi um tempo muito especial, um tempo muito bacana, que Deus te deu essa graça, né? Essa graça de conseguir fazer esse trabalho de nível nacional. Mas teve os reveses, né? Teve os reveses. Eu vi um vídeo em que tu estava sendo agredido, jogado no chão, né? Onde é que foi aquilo ali? O que aconteceu ali, Emerson? Então, Rodrigo, já agora em outubro, nos dias 5 e 6 de outubro, eu fui convidado pelo Ministério do Desenvolvimento Social para participar de evento do governo. Evento do governo. Do governo. Em parceria com a USP e a Universidade de Campinas. Uau! A Confenact a responsabilidade e a Febract. E a grandiosidade. Não, né? E 2 palestrantes, cientistas de outros países. Se não me engano, era Bolívia e Guatemala, sabe? Duas senhoras, jovens senhoras estudiosas do assunto da dependência química feminina. E eu fui o último a chegar na USP, né? Minhas passagens foram compradas pelo Ministério do Desenvolvimento Social, considerando a minha posição enquanto conselheiro nacional, enquanto membro da comissão que atua nas políticas públicas do Conselho. Então, para que eu seja um observador, para que eu pudesse falar sobre o Planad nesse evento para mulheres, então tinha todo um contexto. Quando eu chego lá, estava mobilizado um grupo
de estudantes e de militantes contrários ao movimento de comunidades terapêuticas. E o nome aqui, Seminário Acolhimento de Mulheres em Situação de Vulnerabilidade pelo Uso de Álcool e Drogas, é o primeiro seminário internacional. Sim, é o primeiro seminário internacional. Então, quando eu chego lá, eles estavam com uma turba fazendo uma manifestação, com muito barulho. O seminário não estava acontecendo no momento em que eu cheguei. Já havia acontecido uma baderna muito grande. Eles já tinham quebrado materiais do Ministério do MDS, Uau. Jogado para cima todos os panfletos, os folhetos que estavam na porta, né, derrubado mesas, feito uma parafernália. Arruaça. Eu chego e vem ao meu encontro um rapaz que se autodenomina líder desse movimento, e ele se aproxima de mim, e quando eu percebo a aproximação dele à minha pessoa, eu estico a mão, eu estendo a mão para ele e digo: olá, tudo bem? Ele cospe na minha mão. Uau! Quando ele cospe na minha mão... Isso eu não vi em vídeo, não apareceu essa parte. Não, talvez tenham nos vídeos da USP. Da USP. Mas o vídeo gravado por alguém eu também não vi. Só que quem viu, os seguranças da USP, a polícia, que estava inclusive um casal de policiais vinha atrás de mim, me escoltando. Eles sabiam do que estava acontecendo, eu não. Uau. Tanto que eles disseram: você vai subir? Eu falei: vou, eu vim para isso. Não, então um momento. Chamaram esse casal, subiram comigo, e eles atrás de mim, eles viram o que aconteceu. Quando eles cuspiram, mais vieram ao meu encontro e começaram a gritar. Nesse momento eu pego o meu telefone, clico para gravar, e eu brado, eu falo alto e eu digo: eu não tenho comunidade terapêutica, eu sou fruto de uma comunidade terapêutica. Uau. Eu não tenho comunidade terapêutica, eu sou fruto de uma comunidade terapêutica. Eita, rapaz, mexeu no vespeiro. E a vice-líder grita: eu também sou fruto. Mas aí eu falei pra ela assim: mas você foi abortada. Eu disse isso pra ela. Eu fui violentada em lugares que se diziam ser, mas nunca foram comunidades terapêuticas. Muito pelo contrário. E eu poderia ter vivido esse viés de rancor, de mágoa, de desilusão. Eu fui abortado. Tratamentos meus foram abortados. 3 tratamentos meus foram abortados por causa desse tipo de péssima gestão, de qualidade de atendimento. Mas eu preferi não ver daquele jeito. Eu sabia que tinha um lugar para mim em algum canto. Eu encontrei esse canto e fez bem para mim. Ela não, ela foi abortada, coitada. Eu senti muito dó dela quando ela gritou e disse: eu também sou fruto. Mas foi um mau fruto. Foi um fruto ruim, coitada. Mas ela estava com cartaz nas mãos e ela empurrou o cartaz sobre mim. Assim, ela empurrou. Ora, eu estava com minha mala, segurando uma mala e segurando um celular. Eu tenho um problema no meu quadril. Eu tenho eu vou fazer 2 anos, quer dizer, de cirurgia de hérnia de disco. E tenho descalcificação dos ossos do quadril. E eu desequilibrei. Nunca eu desequilibro, eu tento achar para trás, eu não consegui. Eu fui igual um saco de batata e um pof no chão. E eu me segurando para não cair, para não quebrar o celular. E aquilo criou uma confusão no final da história, virou uma bagunça, né? Virou. Uau. Depois eu vi outros vídeos em que eles tentavam entrar dentro do espaço. Ali foi antes. Ali já tinha acontecido. Já tinha acontecido. Eles tentaram entrar, eu fui a segunda onda. Tu foi já a onda já individual, vamos dizer assim. Entendeu? Não foi um negócio muito conturbado. Então, trabalhar dentro desse viés a nível de política pública também tem o seu desgaste, também tem o seu sofrimento. Nem tudo são flores, né? A gente tem uma pauta muito linda, muito positiva, trabalhamos com, às vezes, com pessoas que estão numa situação tão difícil e ajudamos essas pessoas a ter uma outra vida. A gente tem inúmeros, aí, centenas, por que não dizer milhares de testemunhos de vitória. Os nossos testemunhos pessoais mostram, nós somos a evidência, né? Mas quando vamos atuar e trabalhar dentro dessa área, é uma área muito pesada. É uma área que
você tem que lidar com ideologias, lidar com militâncias, lidar com pessoas que, infelizmente, essas sim tiveram uma espécie de lavagem cerebral, porque tem muitas pessoas que falam mal de comunidades terapêuticas, que falam mal do serviço e às vezes não tiveram nem 24 horas, nem 12 horas dentro de uma comunidade, de verdade. Não sabem o que é o modelo de comunidade terapêutica, não sabem o que é o modelo a partir de uma entidade séria, né? E cria todo um factoide em cima de centros ruins, centros errados, que não fazem experiências erradas, que não fazem um bom trabalho. E é muito importante a gente ter hoje essa atuação das federações. Vale aqui a gente ressaltar esse trabalho tão importante das federações nesse objetivo de capacitar as comunidades, orientar, separar o joio do trigo, auxiliar nesse processo, inclusive, de criação de legislações que façam a devida separação entre o que é correto, o que é certo, daquilo que está totalmente errado e que traz, de fato, violações de direitos humanos e que trazem prejuízo não somente para o segmento das comunidades terapêuticas, como escândalo para o evangelho, porque muitos se autodenominam pastores, muitos se autodenominam evangélicos, e você vai ver o que acontece lá dentro, são coisas que é indizível. É indizível. Eu já vi isso, já fiz parte de comissão de fiscalização e de vistorias, e a gente já viu coisas horrendas, né? A gente tem a vida dedicada para a área da recuperação, e às vezes até nos nossos dias, como está acontecendo contigo, até nos nossos dias de férias estamos dentro de comunidades, visitando comunidades, e a gente vê cada coisa, né, Erison? Então a gente precisa pensar, né? Em primeiro lugar, como eu disse, valorizar as federações, elas entender o seu papel nesse aspecto, e aí a gente tem N federações, seja de viés mais ecumênico e católico, outras com viés mais evangélico, né? Mas a gente poder entender o papel dessas federações nessa separação e nesse processo de formação, e ao mesmo tempo a gente valorizar os bons trabalhos que nós temos, né? Sim, é verdade. E para isso deveria servir o Conselho Nacional, que pudesse ter as vozes, as várias vozes do Conselho, as várias vozes, redução de danos, as canábicas, que agora galgaram 2 vagas, me parece, mas o que nós temos é uma caça, uma verdadeira caça às bruxas contra as comunidades terapêuticas dentro do Conselho Nacional de Política sobre Drogas. Para você ter uma ideia, agora no final de novembro, nós tivemos a posse do novo conselho, e essa mesma pessoa que cuspiu na minha mão, que cuspiu em mim, está lá contigo, sentado na mesa. Estava não como conselheiro, mas estava lá e recebeu o direito de fala a partir de um pedido de uma conselheira de um conselho profissional. Certo? E ele teve o direito de falar junto com outras pessoas e um professor da UNB, uma carta, de falar a Carta Nacional contra as Comunidades Terapêuticas. E aí eu te pergunto, por isso que eu fiz antes essa provocação e faço de novo quando nós estamos já nos encerrando para o final do nosso podcast, como as pessoas podem participar das reuniões do CONAD, tendo direito de fala, tendo direito de opinar, e que não sejam apenas pessoas que estejam dentro desse outro viés, que muitas vezes parece até aplaudido, né? O viés da legalização, descriminalização e regulamentação da cannabis e outras drogas, o viés, né, seja ele da redução de danos ou de outros segmentos, mas como nós, né, Igreja do Senhor, como nós, pessoas que têm o envolvimento com grupos de apoio, com comunidades terapêuticas, com um trabalho tão sério que a gente realiza, como nós podemos participar das reuniões do Conselho e ter voz? Uma das formas é entrar em contato comigo, porque um conselheiro nacional pode pedir para que alguém participe. Também pode entrar em contato com a Secretaria Nacional de Política de Drogas, saber a data da reunião e solicitar a participação como ouvinte.
Isso não significa que ela terá direito à voz. Contudo, agora, me parece que em janeiro nós teremos uma reunião. Tendo essa reunião, eu vou chamar a Liga Nacional, né, das Comunidades Terapêuticas para ter direito à voz com relação a esta carta da campanha nacional contra as comunidades terapêuticas, que faz uma série de denúncias, que solicita a retirada, o encerramento da resolução 01 do Marco Regulatório 2015, o Marco Regulatório, nosso grande e a retirada, um documento muito importante. Exatamente, e a retirada ali, né? da RAPS, das comunidades terapêuticas da RAPS. Então, nós precisamos de vozes. Porém, não é simples estar em uma reunião como essa. Ela acontece dentro do Ministério da Justiça, para que você participe, e que é um direito, eu entendo que é um direito constitucional, mas enquanto que os conselheiros da gestão passada estavam preocupados em liberar maconha e cancelar comunidades terapêuticas, temas e questões como essa tão simples, que é a participação de pessoas no conselho, eles não se deram ao respeito e ao direito de fazer isso acontecer. Eu quero também deixar claro que durante o Planad, cartas de igrejas canábicas Igrejas canábicas Eita, chegaram ao CONAD solicitando que elas fossem reconhecidas no Brasil. E eles usaram isso como subterfúgio para a espiritualidade. Então, a nossa guerra, ela é de fato espiritual. E se você não compreender isso, você não sabe o valor do seu voto. E eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos ouvindo, se quem está ainda resistindo a nos ouvir, né, mas muita gente nesse podcast entrou e saiu porque não aguenta ouvir essas coisas, porque acha que a gente foge da espiritualidade, mas isso é muito mais espiritual do que muitos temas que a gente pode estar falando aqui, porque nós podemos usar o podcast aqui para falar um monte de palavra bíblica que as pessoas estão já acostumadas a ouvir em igreja. Ouça na sua igreja. Nós precisamos aqui falar sobre temas tão importantes à luz da sociedade, à luz da comunidade, coisas que vão fazer diferença na vida dos seus filhos, dos seus netos, dos seus sobrinhos, porque daqui pouco tempo, e é uma questão de tempo, a maconha vai estar liberada. Daqui pouco tempo, nós vamos ver plantações de maconha no Brasil. E se tudo caminhar para o que está acontecendo... Tempo, nós vamos ver na farmácia um número gigantesco de substâncias à base de cannabis. E não só na farmácia, na Bombonier. Na Bombonier. Né? Lá na Bombonier, onde o seu filho, a criança, vai querer pegar um chiclete, um pirulito, uma bala, ele vai ser de cannabis. Vai ser de maconha, isso, né? Sendo bem claro. E se nós não nos acordar, se nós não nos atentar à participação, nós vamos ver isso acontecer e muitas vezes daí sim vamos reclamar. Aí a gente vai reclamar, a gente vai murmurar, trazer aqui as nossas reclamações, mas a nossa parte nós precisamos estar fazendo. Isso é muito valioso. É só você verificar a questão da defesa de Pedro. Quando Pedro faz a defesa dele na carta, né, você percebe que ele não está ali lidando simplesmente com questões ou espirituais ou meramente terrenas. Ele faz uma contextualização daquilo que é o reino de Deus na terra e uma defesa diante daquelas autoridades. Então nós precisamos ter a palavra correta para estarmos diante dessas autoridades, e o Senhor nos colocou nesse tempo para esse momento. E precisamos da ajuda das igrejas, seja a igrejinha lá no final na última rua da cidade, ou as grandes convenções. Entramos, né, Erison, em tempo de eleição, tá, gente? Vamos lá, né? Entramos em tempo de eleição, estamos falando de política pública. Então, antes de você decidir o seu voto por um deputado, por um senador e pelo seu presidente, você precisa conhecer qual é a pauta, qual é a política pública que ele já fez ou que ele se propõe a fazer, né, no que diz respeito à prevenção
acolhimento, tratamento, repressão ao uso de drogas. Eu vou te dar uma... Porque muitas vezes as pessoas, ótimo. Elas estão ali, por que não dizer, hipnotizadas por um político ou por um partido e não sabem o que eles estão pensando. E não pensem que só o fato de ser direita significa ser conservador. Aí existe também uma outra coisa que você precisa estudar, tá? O que é ser de direita e o que é ser conservador. Tá? Nós somos conservadores, tá? Porque nem todo aquele que é de direita é conservador, porque o de direita liberal ele quer legalizar as drogas, porque ele acha que deve ser tudo liberal, isso. Né? Então nós precisamos ter este entendimento, conhecer o que pensam os políticos a respeito disso, para que a gente possa votar conscientemente. O nosso voto precisa ser consciente. 2026 está aí, entramos 2026 e agora a partir de janeiro você já vai, né, ter enxurradas aí até outubro de muita coisa, mas nós precisamos ter uma posição clara, uma posição correta, uma posição certa de quem estaremos colocando para nos governar a partir de 2027. Erison, palavras finais do nosso podcast Desafio. Agradecer essa oportunidade, né, neste segundo podcast do ano, e desejar que as pessoas possam encontrar a sobriedade no votar, no falar, no usar, no não usar, sobriedade no lidar com seu familiar. Isso é uma palavra muito importante. Sede sóbrios. Eu acredito que isso é um caminho muito bom para todos nós. Quero agradecer por este programa, por este projeto maravilhoso aqui em Três Coroas, que está alcançando notoriedade internacional. Que Deus possa te abençoar, te dar muita graça, muita saúde e resiliência. Tu e toda a tua equipe, né, que está aqui em Três Coroas, em Osório e em outras cidades que eu não lembro o nome, mas que vocês estão trabalhando. E que possamos juntos, unidos, lutar e continuar vencendo batalhas, e ainda que sejamos derrotados em algumas, mas a guerra Jesus Cristo já ganhou por nós. A guerra já está ganha por Cristo na cruz. Amém. Amém. Queridos, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua audiência. Não esquece de pegar este link e passar para outras pessoas. De repente você tem um político de estimação aí, manda para ele, né, o seu malvado favorito, manda para ele aí, né, para que ele possa também ter conhecimento sobre o que a gente pensa, sobre toda essa questão da política sobre drogas, e nós estamos aí para declarar o Senhor Jesus como o Senhor do Brasil. Bendita a nação cujo Deus é o Senhor, e que nós possamos fazer a nossa parte como povo de Deus. Em primeiro lugar, orando, em primeiro lugar, a gente no mundo espiritual nos posicionando, mas também no plano horizontal, né? O vertical é orando, no plano horizontal, a gente fazendo a nossa parte como cidadãos que estão, né, sendo sempre participativos nas políticas públicas. Isso não é política partidária, isso é política pública, participação social. Que Deus te abençoe e seja uma bênção na sua casa, na sua família. E não esqueça, venha para a pizzaria do Desafio Jovem, venha para a Casa do Queijo, conheça o Desafio Jovem mais especificamente, mais cuidadosamente, visite nossas redes sociais, siga-nos lá, Desafio Jovem TC. Estamos no Instagram, estamos no Facebook e aqui no nosso canal no YouTube. Te inscreve lá, viu? Te inscreve no canal e você continuará recebendo nosso conteúdo e assim estará também nos abençoando. Que Deus abençoe e fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Se você precisa de ajuda, entre em contato com uma de nossas unidades. Unidade masculina 51 984 29 1670. Unidade feminina 51 997 73 7454. Unidade Osório 51 997 78 3590. Centro de Reinserção e Profissionalização 51 3546 1450. Estamos à sua disposição.